Meus irmãos, nesta noite nós vamos dar início a uma pequena série de mensagens intitulada As Histórias que Jesus Contou. Jesus, de certa forma, contou várias histórias que são chamadas de parábolas na Escritura. E essas histórias tiveram vários propósitos, e um deles é, de certa forma, marcar na vida dos discípulos com imagens, com figuras de linguagem, lições extraordinárias. E, ao mesmo tempo, também, Jesus disse que tinha como objetivo ocultar daqueles que não eram do povo de Deus a verdade do Senhor. De tal forma que as histórias que Jesus contou estão vivas na nossa mente até os dias de hoje. E nós vamos fazer, então, uma pequena série das histórias que Jesus contou, dessas parábolas. E hoje eu quero olhar com você uma das histórias mais conhecidas, se não a mais conhecida delas, que é a história do filho pródigo. Está aí no capítulo 15 de Lucas. Nós iremos ler o verso 1 e 2, e depois nós iremos ler do verso 11 até o verso 32. Lucas capítulo 15, versos então 1 e 2, e depois do verso 11 até o verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E aí então Jesus vai contar duas parábolas e vai continuar contando histórias. Verso 11, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-me um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Deus, fale conosco nessa noite. Ilumine a nossa mente, o nosso coração para compreender essa história tão bela, essa história tão maravilhosa, contada pelo Senhor há mais de 2000 anos atrás,
E que todas as vezes que nós a lemos e o Teu Santo Espírito age, causa profundas transformações na nossa vida. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor faça de novo isso. Que o Senhor alimente de novo a nossa alma. Que o Senhor nos faça ver de novo o amor deste Pai nesta parábola. Que nós possamos ver, ó Deus, a negligência destes filhos e como que o Pai os reconcilia. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, nós estamos iniciando uma série sobre as histórias que Jesus contou, e a história do filho, conhecida como história do filho pródigo, sem sombra de dúvida é uma das mais conhecidas. Quando você pensa nessa história de um filho que volta e o pai, que tinha anos que não o via, o pai sai correndo, o abraça, o beija, manda colocar roupa nova, manda colocar anel no dedo, faz uma festa. E você deve imaginar como foi o sentimento daqueles que ouviram essa história da boca de Jesus pela primeira vez que ela foi contada. E talvez você imagine essa história. E talvez você imagine a reação dos ouvintes. Talvez você até pense que a maioria dos ouvintes chorou, lágrimas rolaram pelo rosto daqueles ouvintes ao ver Jesus contar a história do pai recebendo um filho e o restaurando. Mas provavelmente não foi esta a reação das pessoas que ouviram essa história pela primeira vez. Pela primeira vez, os ouvintes daquela história provavelmente meio que fecharam a cara, enrijeceram os dentes e manifestaram fúria contra aquilo que Jesus estava ensinando. Porque, de certa forma, Jesus estava revelando para boa parte daqueles ouvintes a gravidade do pecado que eles tinham dentro do coração. E Jesus, quando conta esta parábola, ele conta para um grupo específico. Olha aí comigo o capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Percebe essa história que Jesus conta ela no meio de um conflito entre os seus ouvintes. Aqueles que tinham vivido uma vida devasta, que eram os publicanos e pecadores, estavam seguindo a Cristo, e os fariseus e escribas, que eram religiosos, começaram a ficar irados. E Jesus, diante deste quadro, de estar sendo acusado de comer com pecadores, de estar sendo acusado de aceitar pessoas que tinham vivido uma vida tão devasta, e os receber e os tratar como filhos, é que Jesus conta não apenas uma, mas 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, que está aí no verso 3, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E de certa forma, este texto, esta parábola, ela às vezes é mal compreendida por nós, porque nós nos limitamos apenas ao título dela. E o título que é a parábola do filho pródigo, não é isso? Mas você sabe que esse título aí não é um título que foi necessariamente o que Lucas escreveu. Quando Lucas escreveu, quando Deus inspirou, não tinha títulos, não tinha capítulo, era um texto corrido. Então é uma forma de nós dividirmos o texto, não há nada de errado com isso. Mas às vezes ela reduz a nossa compreensão e a gente passa a achar que esse texto, esta parábola, essa história que Jesus contou, é a história de um pai que tinha um filho. Porque afinal de contas é a história do filho pródigo. Esta semana, enquanto estávamos trabalhando a organização do culto, eu mandei para uma pessoa dizendo, vou pregar num texto que fala do pai que perdeu 2 filhos, que tinha 2 filhos perdidos. E a pessoa disse, eu não estou lembrando dessa parábola. Aí eu falei, está em Lucas capítulo 15. E aí passou, mandei pelo WhatsApp, passou um tempo, e no final do dia a pessoa mandou, é do filho pródigo. A gente esquece que, na verdade, o pai tinha 2 filhos. Olha o versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Ele não tinha só um filho, ele tinha 2. E nessa noite eu quero olhar com você exatamente este tema, à luz de todo este texto desta parábola tão conhecido, o pai e seus 2 filhos perdidos. Nós não podemos apenas olhar para um destes meninos, nós precisamos olhar para o outro, e ver que os 2 estão longe da comunhão com o verdadeiro pai. E eu espero que nós possamos compreender que, na verdade, o que Jesus conta aqui é um retrato dos seus ouvintes. Este filho mais novo que sai de casa é os publicanos e pecadores. Eram aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida devasta e, de repente, se arrependeram e voltaram para Deus.
E o filho mais velho é os escribas e fariseus, religiosos. Eram as pessoas que viviam o tempo todo dentro do templo, vivia oferecendo sacrifícios, vivia fazendo os rituais religiosos, mas também estava longe do Pai. E Jesus conta essa história mostrando como que esses dois filhos estão perdidos e precisam do amor do Pai. Aliás, essa forma de contrastar alguém que viveu uma vida devasta com pessoas que vivem uma vida de autojustiça, de justiça própria, está muito presente nos relatos de Jesus, contrastando os dois grupos. Por exemplo, em João capítulo 3, você encontra Jesus com Nicodemos, que é um fariseu, um escriba, alguém versado, um religioso. E Jesus diz, você precisa nascer de novo, cara. Você vai para o capítulo 4 e você encontra Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher que tinha tido um monte de maridos. Estava vivendo uma vida totalmente devasta, excluída da sociedade. Jesus disse, eu tenho água para você também. Percebe? Um religioso e alguém que viveu uma vida devasta. Os dois precisavam de Jesus. Mas não apenas no Evangelho de João, você vê isso também em Lucas mesmo. Lucas no capítulo 7 você encontra uma história de uma mulher pecadora e de um fariseu. E a mulher pecadora está aos pés de Jesus, chorando. E o fariseu, que é Simão, está se achando melhor e diz, se soubesse quem era essa mulher. Ah, se ele soubesse. E Jesus confronta também a religiosidade vazia. Você percebe isso ainda em Lucas, na parábola que nós lemos na liturgia deste culto. Daquele fariseu que subiu e dizia que era cheio de méritos. E aquele publicano que subia e nem erguia os olhos e dizia, você é propício a mim, pecador. Você vê isso também na história do jovem rico, que dizia que cumpria todos os mandamentos. E de Zaqueu, que achava que Jesus não era digno nem de entrar, que ele não era digno que Jesus entrasse nem na casa dele. Então percebe como é que essa realidade de pessoas perdidas estão independente dessa condição? Isso é muito importante, eu gostaria que ficasse nítido para nós nessa noite, este fato, a possibilidade de estarmos perdidos quando nós estamos vivendo uma vida devasta, e a possibilidade de estarmos perdidos quando nós estamos vivendo uma vida cheia de autojustiça, cheio de justiça própria. Esses dois caminhos geram infelicidade. Vamos ver então comigo aqui neste texto de Lucas. A primeira lição, então, nós iremos ver duas lições apenas, que o filho mais novo e sua busca por felicidade através dos prazeres deste mundo. O filho mais novo, ele tem uma busca por felicidade através dos prazeres deste mundo. Ele não se satisfaz com o pai. O Salmo diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O filho mais novo não estava agradando de Deus, não estava agradando do pai, não estava agradando da casa do pai, não estava agradando das ordens do pai. Então o coração dele não estava satisfeito e ele foi buscar felicidade. E ele vai fazer essa busca de felicidade nos prazeres carnais. Olha como que isso se dá. Eu vou passar rápido porque você conhece bem essa história. Olha aí comigo o versículo de número 12. O mais moço, o filho mais novo, disse ao pai, vamos ler? Então o filho mais novo busca por felicidade através dos prazeres deste mundo. Como que ele faz isso? Ele rompe com o relacionamento com o pai. Ele chega para o pai e diz, pai, me dá a parte da minha herança. Hoje em dia já é um pouco ofensivo se um filho chegar para um pai enquanto ele está vivo dizendo, me dá a parte que me cabe. Mas nesta época, há 2000 anos atrás, na cultura judaica era ainda pior. Porque naquela cultura o filho vivia sempre na terra do pai. E a terra tem a ver muito com vida. E o filho mais novo está dizendo, pai, na verdade eu estou aqui querendo a parte que me cabe. Eu quero que o senhor morre, mas o senhor não morre para mim ter a minha parte. Então, pai, vamos fazer o seguinte, vamos considerar como se o senhor estivesse morto. Vamos romper relações, me dá a parte e eu vou sair. Percebe que esse menino quer ser feliz e para isso ele tem que romper com a relação com o pai dele. Porque ele quer ter satisfação na sua carne. Ele quer ter satisfação pelos seus prazeres. Ele percebe que a casa do pai não alegra ele. E aqui nós precisamos estar muito atentos, que muitas vezes nós rompemos relacionamentos com Deus, porque nós queremos ser felizes. E na busca da felicidade, a gente
sai da casa de Deus, a gente sai da comunhão com Deus, em última instância a gente está dizendo: Deus, eu não quero nada mais contigo. Mesmo que a gente não diga isso com a nossa boca, mesmo que a gente diga assim: dá a minha parte que me cabe, deixa eu viver a minha vida, deixa eu ter as minhas experiências, deixa eu tomar o rumo da minha história, deixa eu fazer as escolhas segundo a minha vontade. Tudo isso que o filho está dizendo em última instância, dizendo: pai, eu queria que o Senhor estivesse morto, pai. E eu considero o Senhor morto, então me dá a minha parte. O pai poderia simplesmente disciplinar, esmagar o filho, tirar ele de todo o direito de herança, podia dizer: eu não considero você, não te dou mais nada e sai daqui sem nada. Mas esse pai ama. Não é porque o filho o considera morto que o pai não considera como filho. Não é porque o filho quer romper relação com o pai que o pai quer romper relação com o filho. O pai dá a parte da terra. Diz: mesmo você não tendo prazer em mim, eu ainda dou para você as coisas. E esse menino pega os bens do pai e vai mergulhar em uma vida de prazer carnais. E essa vida de prazer carnal não pode ser próximo da casa do pai. Ele vai para longe, ele vai para uma terra distante, de um lugar em que ele não vai ter notícia sobre o pai. E lá o texto diz que ele viveu uma vida dissoluta. Ele vai se entregar aos mais variados prazeres, gastando o seu dinheiro, se envolvendo com mulheres, provavelmente se envolvendo em festas, bebidas. Ele vai buscar a alegria nos prazeres dele. Mas quando ele faz isso, ele só encontra infelicidade. O texto do verso 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Isso não fazia parte do projeto dele. Ele achou que a alegria estava quando ele começasse a viver a vida de acordo com o que ele quisesse. Quando ele faz isso, o que ele acontece é mergulhar em uma vida sem felicidade. E ele perde tudo. Acabou o dinheiro, a festa acabou, as luzes apagaram, e como diria Drummond: e agora, José? E agora, José? Quando acabou o dinheiro, ele perdeu a amizade, veio fome sobre a terra, e a única coisa que esse menino consegue é trabalhar com gentil, que tem porco, e manda ele criar porco. Para um judeu, criar porco é algo muito sério. O judeu não come carne de porco, o porco é imundo. E esse homem está lá criando porco, e mais do que criando porco, ele está desejando comer a comida que os porcos comiam. Que queda! Que felicidade é essa? Percebe, queridos, que na busca de sermos felizes, no sentido de agradar nossos prazeres, a nossa carne, ter prazer em nós mesmos, na nossa forma de viver, nós encontramos a infelicidade. Eu tenho certeza que se você tem um pouco mais de tempo, você conhece pessoas que fizeram isso que este filho pródigo fez. Que em um determinado momento da vida, ele rompeu com todas as coisas que ele tinha crescido, aprendido, e começou a viver a vida do jeito dele. Ele deixou de ir à igreja, deixou de ter comunhão com os irmãos, deixou de ter relacionamento com Deus, querendo ser feliz, e até dizendo: eu tenho o direito de ser feliz. E o que ele encontra mais cedo ou mais tarde é angústia, dor profundo, sem sentido de vida. Quando ele está nessa situação, este menino reconhece que na casa do pai ele era feliz e não sabia. Olha lá o versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O que está acontecendo com ele? Constatação de que ele era feliz e ele não sabia. Ele era tão feliz que ele diz: até os trabalhadores têm uma vida mais feliz do que a minha. Percebe que na casa do pai até o escravo tinha uma vida melhor do que a vida que ele tinha construído para si, fora da casa do pai. E eu espero que isso fique nítido para você que ainda nunca se desviou da presença do Senhor. De que fora da casa de Deus, fora da presença do Pai, fora do relacionamento com o Pai, você não encontrará alegria, você encontrará dor, frustração e angústia. E em última instância você vai perceber que você era feliz quando você estava na casa do Pai e não sabia. Olha o versículo de número 18. Neste reconhecimento que a casa do Pai
e que o pai o dava felicidade. Verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele diz, eu vou chegar lá e vou reconhecer o meu erro. E ele vai dizer, me trata como um dos seus trabalhadores, não me trate mais como um filho, não precisa disso. Percebe como é que a vida fora da comunhão com Deus é triste, ao ponto que é melhor ser tratado como um escravo do que ser tratado, do que viver longe da presença do Pai? É isso que o filho está dizendo. Me trate como um escravo, me trate como um funcionário, um servo. Olha o versículo de número 20. Ele encontra felicidade no retorno à casa do pai. E levantando-se foi para o seu pai. Vamos ler? Vinha ele ainda longe. E o beijou. O filho mais novo busca a sua felicidade através dos prazeres do mundo. Ele rompe com o relacionamento com o pai, ele mergulha em uma vida de prazer, ele só encontra infelicidade, ele reconhece que na casa do pai ele era feliz e não sabia, e ele então encontra a felicidade na casa do pai e volta. Quando ele está voltando, ele espera chegar e fazer um discurso para o pai, mas o texto surpreende o menino, que o pai sai correndo, quando o pai vê ele longe. E o pai correr na cultura judaica não acontecia, porque correr tinha a ver com levantar as vestes, era humilhante. O pai quebra protocolo para poder ir ao encontro do filho. E o pai abraça o filho, o pai beija o filho, e o pai está dizendo, o pai está amando o filho, antes do filho dizer qualquer palavra de arrependimento. O filho ainda não disse aquelas palavras que ele havia lá pensado, programado para falar. Não, ele está sendo surpreendido pelo encontro do pai ao encontro dele. Queridos, nós precisamos saber que quando nós quebramos a nossa cara com a nossa vida, nós temos um pai amoroso que busca, nos encontra no meio do caminho para nos levar de volta para casa. É isso que o pai desta parábola faz. Ele vai, beija, abraça. E aí então o filho diz, pai, eu pequei contra o céu. Não sou digno de ser teu filho. Mas olha como que esse menino agora está encontrando felicidade. Que o pai vai dar a ele tudo que um filho tem direito. Verso 22, diz que o pai mandou falar para o servo, trazei a melhor roupa, trazei o anel, coloque sandália nos pés do menino e traz o novilho cevado. Tudo isso é símbolo da filiação. Ter o anel no dedo era a ideia de autoridade, sinal de que ele era dono. Ter roupa significa vestes limpas. Aquele menino estava vivendo no meio dos porcos. Sandália nos pés é dizendo que ele é livre, ele não é servo. Percebe que o pai não está trazendo aquele filho para que ele fosse apenas um funcionário, mas ele está trazendo o filho para que ele seja filho. Deus surpreende aquele menino e dá a ele a alegria. Ele encontra a felicidade no retorno da casa do pai. E o pai manda matar o novilho cevado. Naquela época não era como as nossas, em que a gente come carne com um pouco mais de facilidade. A maioria das refeições não tinha carne. E a grandes banquetes tinha carne. E aquele novilho é um novilho que é para os grandes eventos, as grandes visitas. E o pai diz, pega o novilho, mata o novilho. É o grande momento da nossa família. E faz a festa, porque o menino voltou. O filho mais novo e a sua busca por felicidade através dos prazeres deste mundo. E a minha pergunta é, você se contenta com o pai que você tem? O pai espiritual que eu estou dizendo, o seu Deus. Você se contenta com o relacionamento com Deus? Porque o que faz com que este menino saia da casa é exatamente porque para ele o relacionamento com o pai não é suficiente. E ele quebra o relacionamento. E ele quebra a cara. Mas o pai reconstrói aquilo que parecia perdido e o traz de volta à comunhão com Deus. Então isso precisa ficar nítido para nós. Alegria e felicidade está na casa do pai, porque tem o pai lá. E nós precisamos da presença do pai e de mais nada para sermos felizes. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda e última lição. A segunda lição e última é o filho mais velho e a sua busca por felicidade através de justiça própria.
Os dois filhos queriam felicidades. A diferença é que eles achavam que a felicidade estava em lugar diferente. O mais novo achava que era agradar os prazeres da carne. O mais velho era achar ter uma vida reta. Era exatamente cumprir leis. Ele disse, se eu cumprir as regras, eu vou ter felicidade. Os dois filhos não têm amor verdadeiro pelo pai. Os dois filhos desejam as coisas do pai, de forma diferente. O filho mais velho acha que porque ele obedece à lei, o pai tem que dar coisas. O mais novo diz, me dá as coisas e eu não quero saber do Senhor. Mas os dois estão perdidos. Olha como que isso se dá, olha aí no versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Vamos ler o verso 28? E ele se indignou. Percebe que este filho mais velho agora está também aonde? Fora da casa do pai. Ele também não quer entrar na casa do pai. O outro quis sair da casa do pai. E agora volta para a casa do pai. Esse outro não quer entrar na casa do pai. Esse outro está perdido. Está tão perdido quanto o primeiro, mas em coisas diferentes. E que talvez é coisa ainda mais séria e mais grave, que talvez cada um de nós estamos correndo o risco do irmão mais velho. Porque muitos de nós aqui nunca saímos da igreja. Muitos de nós aqui nunca nos desviamos de ir ao culto do Senhor. E talvez a gente pode estar caindo exatamente nisso que o irmão mais velho estava. Olha como que vai se mostrar isso. Como que mostra essa falta de alegria deste menino. Olha que ele rompeu o relacionamento com o pai. Ele está fora da casa enquanto o pai estava fazendo festa dentro de casa. Mas olha mais. Olha o versículo 29. O pai saiu e foi conversar com ele. Mas ele respondeu a seu pai. Vamos ler? Há tantos anos que te sirvo. Só um minuto. Ele vivia uma vida não como filho, mas como escravo. Percebe que você não vai ver este filho mais velho chamando este homem, este pai de pai? O que você viu aqui foi o narrador. Olha lá de novo. Mas ele respondeu a seu pai. Quem disse isso foi o narrador, foi Lucas. E o texto não diz, pai, há tantos anos. Não, o texto só diz assim, há tantos anos eu te sirvo. Não tem relacionamento de filho e pai aqui. Esse menino tem um relacionamento com esse pai como se o pai fosse senhor, escravo, dono, chefe, líder, governante. E o menino se sente um escravo. Ele diz, há tantos anos eu te sirvo. Para aquele menino estar na casa do pai era servidão. Era trabalho pesado, era fazer o que o escravo faz. Ele não estava alegrando com o pai. Ele não tinha o coração satisfeito no pai. Agrada-te do Senhor. Ele não tinha isso. Ele tinha serviços para prestado. E ele tinha uma lista corrida para dizer. Ele podia dizer, eu levanto cedo, eu cuido do quintal, eu cuido da lavoura, eu administro, eu cuido dos gados. Eu estava até no campo. Quando esse menino chegou, eu faço tanta coisa, pai. Mas tudo isso é uma lista de legalismo. E nós estamos cheios de legalismo nos nossos dias. Nós estamos cheios de filhos mais velhos que se relacionam com Deus, dizendo, Deus, há tanto tempo eu te sirvo. Eu faço as coisas para o Senhor. Eu é quem, de certa forma, faço tudo para agradar o Senhor. Justiça invertida. Esse menino não vê o pai cuidando dele, esse menino vê ele servindo o pai. Olha mais, ele considera a vida dele cheia de justiça. Olha lá o versículo 29. Há tantos anos que te sirvo, então ele vivia uma vida de servo e não de filho. Vamos ler agora? Sem jamais transgredir uma ordem tua. Quem é o filho que pode dizer isso para o pai? Eu nunca transgredi uma ordem tua. Ninguém pode, queridos. Seja uma ordem pequena, mas transgrediu. Mas esse menino é cheio de justiça própria. Ele é aquele jovem rico de outra história, que diz assim, eu cumpro todos os mandamentos.
Ele é aquele fariseu da parábola do publicano e fariseu, diz: eu dou o jejum, faço isso, faço aquilo outro, eu cumpro tudo. Não é assim talvez o seu relacionamento com Deus? Talvez o seu relacionamento com Deus dizendo: eu não quebro nada da lei de Deus. Tem gente aí que vive desobedecendo a Deus, eu não. Querido, se você está fazendo isso, você é o irmão mais velho desta parábola. Se você quer ser feliz fora da casa do Pai, você é o irmão mais novo. Se você quer ser feliz por causa da sua justiça, você é o irmão mais velho. A felicidade está em apenas ser o filho do Pai. É aí que está a felicidade, não em trabalhar para o Pai. Isso é consequência. E não em obedecer o Pai, isso é consequência. O que une os dois é a filiação ao Pai. E o que une os dois é eles desprezaram isso. Por caminhos diferentes, eles quiseram ser felizes, sem entender que só existe felicidade na relação com o Pai. Olha mais. Olha o versículo 29. Quem é legalista sempre vai se sentir injustiçado. Olha o versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Vamos ler? E nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Querido, você acha que o pai é assim mesmo? Você acha que o pai é cruel assim mesmo? Você acha que um pai que pega o irmão que tinha dissipado partes do bem e o trata como filho, que põe anel no dedo, que põe roupa, que mata o novilho cevado, você acha que esse pai não teria coragem de matar um cabrito sequer para esse menino? Mas esse menino se sentia injustiçado, porque ele não tinha essa intimidade. Ele estava o dia todo na casa do pai, mas nunca se sentiu dono das coisas do pai. E este é o risco nosso. O nosso risco é sermos religiosos, mas nunca nos sentimos participantes do reino de Deus. É achar que a gente serve a Deus, em vez de entender que tudo de Deus é nosso. Quem é legalista, quem tem um senso de justiça própria, sempre vai dizer: Deus é injusto comigo. Quantas vezes talvez você já fez orações assim, dizendo: Deus, o Senhor não tem o direito de fazer isso. Deus, eu faço tantas coisas, o Senhor deixa eu ficar doente, por que, Deus? Deus, o Senhor faz com que outros prosperem e eu não, por que eu que faço isso? A sua fala não é nada diferente do que a deste filho pródigo, do que deste filho, irmão mais velho, melhor dizendo. Queridos, aqui está o grande âmago desta parábola. Jesus contou essa parábola para pegar os escribas e fariseus neste ponto. E é aqui que ele aperta talvez o seu calo nessa noite. Porque talvez você entende que a justiça vem de você. Talvez você se relaciona com um legalismo dentro de uma igreja, mas não com o pai da casa do Senhor. Quem é cheio de justiça própria não compreende graça. Ele não aceita a graça. Ele não considera a graça. Olha o versículo de número 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Isso é graça. Graça é dar aquilo que a pessoa não merece. É favor imerecido de Deus. O que o pai fez para o irmão mais novo é graça. O irmão mais novo merecia que o pai o tratasse daquele jeito? Não. Mas o pai foi gracioso. E o irmão mais velho não aceita a graça. O irmão mais velho acha que não é justo graça. O irmão mais velho não considera a graça. Ele diz: não pode. Ele dissipou os seus bens. Percebe como é que não existe relação aqui deste irmão mais velho com o pai? Porque ele nem chama o outro filho de irmão, ele chama teu filho. Ele diz: ele é teu filho. Ele está demonstrando aqui a dificuldade que legalistas têm de ver quando Deus restaura pessoas que fizeram tudo errado na vida. E Deus começa a perdoar. Deus começa a trazer de volta para a filiação. E a gente começa a dizer: ele não pode. Fulano não pode. Ciclano não pode. Como que Beltrano faz parte? Nós não somos muito diferentes deste irmão mais velho. Mas o pai está também em busca deste irmão mais velho. Olha lá o versículo 28 de novo. Ele se indignou e não queria entrar. Vamos ler agora?
saindo, porém, o pai. Queridos, o pai também foi ofendido, porque pensa você, essa é uma cultura patriarcal. O filho mais velho está recusando entrar num banquete que o pai fez. Ele está questionando a autoridade do pai. Se fosse outro qualquer, o pai diria, ele não quer, então o deixa de fora. Mas não, este é o pai. Este é Deus da parábola. Ele sai também da casa para tratar com os legalistas. Para tratar com o irmão mais velho. E olha como que ele quer mostrar para o irmão mais velho que a felicidade está no relacionamento com ele. Olha o versículo de número 31. Então lhe respondeu o pai, vamos ler? Meu filho, se o menino não chamava de pai, falou, olha, cadê o teu filho? Você fez isso, fez aquilo, mataste o novilho, e não teve palavra dizendo, meu pai. A primeira palavra que você encontra na boca do pai é meu filho. Ele diz, ei, você não é meu escravo, você é meu filho. Olha lá como é que o pai surpreende, tu sempre está comigo, tudo que é meu, é teu. Ele diz, não é um novilho cevado, não é um bezerro, é tudo que é meu, é teu. Isso é ser filho de Deus. Isso é estar na casa do Pai. Isso é ter comunhão com Deus. Fora disso é legalismo. É você se perceber como um membro de um grupo, de um povo que tem tudo porque tem o Pai. E tudo que é do Pai é do Filho. Olha como é que o Pai quer reconstruir essa comunhão. Olha o versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Vamos ler? Porque esse teu irmão, não é este meu filho, este teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não nega que o filho estava perdido, o pai não nega que o filho gastou o dinheiro, o pai não nega que o filho desobedeceu, que o filho quebrou a lei, o pai não nega nada disso. Mas o pai diz, ele foi achado. O pai diz, ele estava morto e ele ganhou vida. Alegra! Alegra porque um milagre aconteceu, porque uma transformação se deu, porque a graça de Deus faz isso. Quando nós entendemos que nós temos o Pai que transforma vidas, nós deveríamos estar alegres. Este menino não se alegrou quando viu uma transformação. Talvez porque este menino tivesse a mente de calcular dinheiro. E a cultura da época era o seguinte, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança. E o filho mais velho a 2/3. Quando o filho mais novo saiu de casa, o pai teve que dar 1/3 do valor. E agora ele está de volta, e não como escravo, ele está de volta como filho. E o pai ainda está vivo. E se o pai precisasse morrer, zerado, começa do zero, e agora vai dividir isso de novo, e o filho vai ter de novo direito a 1/3. E esse menino achava isso injusto, porque ele estava apegado nas coisas do pai, e não no pai. Queridos, percebe que esse menino mais velho queria ser feliz, ele queria a herança do pai, e para isso ele criou uma justiça própria, e diz, eu nunca vou sair daqui. Talvez quando ele viu o irmão mais novo saindo, ele disse, eu vou honrar o meu pai com todos os meus feitos. Eu vou fazer com que o nome do meu pai se cumpra na minha vida. Eu vou ser um motivo de alegria e glória para o meu pai. Mas na verdade eu vou fazer isso para que eu possa me dar bem. Para que eu preencha talvez o coração do meu pai com a minha imagem, esqueça de vez o outro filho. E para isso ele entra num legalismo mortífero, cheio de justiça própria, e acabou perdendo a relação com o pai. E ele não encontrou felicidade, ele ficou fora da casa, sofrendo, angustiado, com agonia na alma, porque ele não via um pai amoroso. E durante todo aquele tempo, até aquele dia em que esses fatos aconteceram, a vida dele era cumprir regras. E na verdade era ser servo. Do que adianta viver na casa do pai, tendo tudo, se você vive como um escravo? Tem sentido? Do que adianta você fazer parte de uma igreja que prega a Escritura, se você só segue os princípios, mas não tem comunhão com este Deus? Se você não desfruta das graças deste Senhor?
Cuidado, não busque felicidade nos prazeres. O filho mais novo mostra que isso não tem felicidade. Mas também não busca felicidade na justiça própria. É interessante que o texto termina com essa fala do pai. E a história está encerrando com o pai e o filho mais velho fora da casa. Está tendo uma festa dentro da casa, comemorando a volta do filho mais novo. E a gente não sabe se o irmão mais velho entrou na casa ou não. Mas lembra, quem são estes irmãos mais velhos que Jesus contou na parábola? Os fariseus e escribas. E esses fariseus e escribas foram aqueles que não entraram mesmo na casa. Eles continuaram irados com Deus, porque Deus estava atendendo pecadores, e um dia eles vão levar Jesus e matar Jesus na cruz do Calvário. É os escribas e fariseus que entregam Jesus para os romanos. São os filhos mais velhos que matam o pai, porque não se alegraram com o pai. Os filhos mais velhos dessa parábola está hoje presente entre nós, e somos nós. Nós precisamos responder de forma diferente daquela que os escribas e fariseus responderam. Os escribas e fariseus continuaram na sua relação com Deus baseada em regras. Se você acha que eles eram gente sem devoção, você está muito enganado. Eles conheciam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio de cor, e não era o nome. Boa parte dos escribas e fariseus tinha toda a lei decorada, mas não tinha o coração envolvido com o Deus da lei. Não tinha relacionamento com Deus. E vivia uma série de legalismo. E esses escribas e fariseus não entraram para comemorar e, ao contrário, levaram Cristo à cruz do Calvário. Mas quando a gente lê essa história toda, a gente fica pensando, que triste seria se o nosso irmão mais velho fosse este da parábola. Que triste seria se nós, que pecamos, quando voltássemos para a casa do Pai, encontrássemos alguém como este irmão mais velho, que dissesse tudo o que nós fizemos de errado e não estendesse a mão da graça para nós. Mas eu quero dizer para você que este irmão mais velho da parábola não é o nosso irmão mais velho. Nós temos um irmão mais velho. Hebreus diz do nosso irmão mais velho. Hebreus diz que Jesus não se envergonha de nos chamarmos de irmão. Jesus é o filho mais velho de Deus. Ele é o filho eterno de Deus. E ele é o filho que faz tudo diferente que este filho mais velho fez. Porque quando o filho sai, o filho mais novo saiu da casa do pai, se você estivesse lendo a sequência das parábolas, um pastor perdeu as ovelhas, perdeu uma ovelha de 100, ele saiu em busca. A dracma, a mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, perdeu uma, ela varre a casa, vai em busca. Um pai tinha 2 filhos, o pai perdeu um filho, o irmão mais velho não saiu de casa em busca do irmão. Ele ficou lá, e o nosso irmão mais velho saiu da casa para vir em nosso favor. Essa história é a história de Gênesis. É a história de Adão e Eva saindo da casa do pai, do jardim do Éden, levando todos nós para fora da casa do pai. Mas é a história do irmão mais velho que sai da casa do pai, sai da eternidade, da glória do palácio, do gozo, para nos encontrar nos antros, nas piores das perdições, para nos trazer de volta para a casa do pai, porque nós sozinhos não iríamos. O nosso irmão mais velho foi aquele que sofreu fora da casa, fora de Israel, fora de Jerusalém. Ele foi crucificado fora da cidade, para que nós pudéssemos entrar na casa, para que nós tivéssemos um lugar na casa que Ele foi preparar para nós. O nosso irmão mais velho é aquele que ficou nu na cruz do Calvário. Quando eles iam crucificá-lo, dentre as inúmeras humilhações, eles rasgaram as vestes dele, ele ficou nu, para que nós fôssemos vestidos com a graça de Deus, com a justiça de Deus. O nosso irmão mais velho, ele suportou uma coroa de espinho para que nós recebêssemos o anel no dedo, o anel da filiação com Deus. O nosso irmão mais velho é aquele que morre para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Queridos, que bom é você saber que você tem um irmão mais velho que se compadece de você.
Que bom você saber que tem um irmão mais velho que preparou um banquete para que você coma, enquanto ele iria beber da taça da ira de Deus, para que nós bebêssemos da taça da graça de Deus. Que bom é saber que nós que já estamos reconciliados com Deus, um dia estaremos num banquete com o Pai. E nós iremos comer, não de um novilho, mas nós iremos comer como nós comemos ao longo de toda a nossa jornada, de um cordeiro que foi morto, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, que bom, ó Deus, é nos achegarmos nessa noite diante do Senhor, nos méritos do nosso irmão mais velho. Obrigado, ó Deus, porque Ele se compadece de nós. Ele tem um coração muito mais piedoso do que nós temos, ó Deus. Ele tem um coração que compreende graça muito mais do que nós. Ele tem um coração que derrama graça para nós. Obrigado, ó Deus, porque através deste irmão mais velho, que é Jesus Cristo, nós podemos ter assento na mesa real do Senhor. Deus, obrigado porque aprove o Senhor revelar graça a nós que estávamos tão longe do Senhor. Mas Deus, não deixe, ó Pai, que o nosso relacionamento com o Senhor se transforme em uma série de legalismo. Não deixe, ó Deus, que dia após dia nós possamos servir o Senhor como peso em vez de prazer. Que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que o Salmo diz, agradarmos do Senhor. E assim o Senhor satisfará plenamente os desejos do nosso coração. Deus, tire de nós, ó Deus, todo o senso de justiça própria. E tira de nós, ó Deus, todo o desejo de ser feliz, a despeito da comunhão com o Pai. Essa oração que nós fazemos, gratos porque o Teu Filho bendito, o Teu único Filho, o Teu unigênito, nos adotou para que nós fizéssemos parte da Tua família. E nós estávamos mortos, e nós ganhamos vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.